O que é? Incha quando tá com medo, pode matar até 1000 pessoas de uma só vez e é uma iguaria adorada e consumida por inúmeros indivíduos. Você já deve ter ouvido falar do baiacu, aquele peixe que se estufa, de característica bem peculiar. Principalmente no seu fígado e na pele está presente um dos venenos mais potentes, mais letais do mundo. Ele se chama tetradotoxina. Agora, vou pedir pro Flizzy, eu vou fazer assim com a mão e tu vais botar na tela bem grandão aqui, ó. Tetradotoxina. E por favor, não me sacaneie dessa vez, né, Flizzy? Essa substância, esse veneno, ele foi descoberto por um neurocientista e deu esse nome devido ao peixe pertencer à ordem dos tetradontiformes. E uma coisa curiosa a respeito desse veneno é que quando a gente consome, um dos seus primeiros sintomas é adormecimento da boca, do lábio e da língua. Segundo sintoma comum é o adormecimento do rosto e das nossas extremidades, mãos e pés. Em terceiro lugar, começa-se então dores de cabeça, náusea, enjoo, vômito e também diarreia. Curiosamente, Flizzy, falando agora de diarreia, cara, agora eu lembrei de uma coisa, mas não bota na gravação. Diarreia, cara, eu sempre falava que quando o cara tem diarreia, ele ouve 2 nomes. Quando o cara vai evacuar, tu pode ouvir 2 nomes, o famoso Jefferson e Douglas. Eu te contei isso ou não tinha te contado? O Jefferson é quando tu tens realmente a diarreia. Quando tu começa a ouvir o nome do Douglas, aí tu não estás mais com diarreia. Porque quando tu vai lá estar com diarreia, tu vai fazer força para evacuar, tu escuta e dizer Jefferson! E vai só na porcelana, cara. Não vai nada, não vai sentar. Quando tu vai melhorando, tu vais ouvindo o barulho, outro barulho, do amigo Douglas, né, cara? Aí tu vai lá e tu faz assim, ó, Douglas? Né? Tu tem que dar aquela Tá bom, quer dizer que... Claro, tu tem que dar aquela levantadinha pra nada ele não molhar, né, cara? Se é mas tá, chega de palhaçada. Voltando pra cá, vamos falar sério, porque o assunto aqui, ele requer seriedade. Em segundo momento, metade dos indivíduos que são infectados pela tetradotoxina, eles acabam evoluindo pra morte. Pois é, e a causa da morte é paralisia. Paralisia do quê? Principalmente dos músculos envolvidos na nossa respiração, como é o caso do famoso diafragma, porque essa toxina, ela age especificamente no nosso sistema nervoso. É como se ela bloqueasse os impulsos nervosos, de modo a impedir que o músculo diafragma ele contraia. E dessa forma, diminuindo a contração do diafragma, a nossa respiração vai ficar dificultada, menos oxigênio no nosso sangue, menos oxigênio vai chegar até o nosso cérebro e a gente vai morrer por asfixia. E curiosamente e apavorosamente também, a morte através dessa toxina costuma ser com o indivíduo lúcido. Ele perde os movimentos do corpo, ele fica paralisado, porque não só o diafragma acaba sendo interrompido, sim os músculos que realizam os nossos movimentos, chamados músculos esqueléticos. Então é uma morte pavorosa. Meu caro neuronerd deve estar se perguntando, mas afinal de contas, Thiago, como que essa tetradotoxina ela consegue bloquear os impulsos nervosos? Como é que ela produz essa paralisia aí? Qual a neurociência por detrás, a neurofisiologia por detrás disso? Momento telecurso aí para vocês, para quem pegou a referência entre 30 e 40 anos de idade vai saber do que eu estou falando. Quando a gente diz que um neurônio ele gerou um impulso nervoso, significa que ele precisa ter produzido uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela é desencadeada, o que na neurociência nós chamamos de potencial de ação, quando ocorre uma inversão de cargas elétricas dentro de um neurônio. Nós podemos dizer de uma maneira bem simplificada que um neurônio ele tem maior quantidade de cargas negativas na sua parte de dentro
E na parte de fora, maior quantidade de cargas positivas. De onde é que surgem essas cargas negativas e positivas? Através dos átomos que estão dentro e dos átomos que estão fora. Aqueles átomos que lá na química, no ensino médio, o professor chamava de íons para vocês, carregados eletricamente, que tem uma diferença da quantidade de elétrons e prótons, toda aquela coisa que a gente vê no ensino médio. Pois então, quando um neurônio ele vai gerar o potencial de ação, deve de ocorrer uma migração, um fluxo abrupto, volumoso de cargas positivas para dentro do neurônio. Se entra carga positiva, e a principal carga positiva responsável pela geração do impulso elétrico, do potencial de ação, se chama sódio. O sódio precisa entrar. E adivinha só, a tetradotoxina, ela impede, ela bloqueia os canais que estão nos nossos neurônios que permitem que o sódio passe. Bloqueando esses canais, não entra sódio, a carga positiva que está fora não vai para dentro do neurônio, o neurônio não gera o impulso nervoso. Se ele não gera o impulso nervoso, traduzindo isso, ele não se comunica com outro neurônio. Não tem conversa entre neurônios. A informação do cérebro não chega no corpo e dessa forma a gente acaba sendo paralisado. Se a informação do corpo não chegar no cérebro, a gente perde a sensibilidade. Por isso que a tetradotoxina ela começa com seu efeito adormecimento do lábio e da boca, ou seja, bloqueando esses canais de sódio nos nervos que inervam aqui a nossa boca, não chega informação até o cérebro do que está rolando e a nossa percepção é de adormecimento, perda da sensibilidade. E como as coisas ruins dificilmente elas vêm desacompanhadas, a tetradotoxina ela não está sozinha. Ela tem uma prima, uma parente, que é quase tão poderosa quanto ela. Se chama saxitoxina. Essa saxitoxina é produzida por seres marinhos microscópicos, chamados de dinoflagelados. Esses seres eles são alimentos de inúmeros frutos do mar, de inúmeros moluscos. Em condições favoráveis de temperatura e de pressão, esses dinoflagelados eles se proliferam. Quando eles se proliferam, eles acabam produzindo um fenômeno que é muito conhecido como maré vermelha. Quando a água do mar começa a ficar avermelhada, amarelada, amarronzada, turva de certa maneira, há uma proliferação muito grande desses dinoflagelados e produzindo as suas toxinas como a saxitoxina. E qual que é o problema disso tudo? O problema é que os moluscos, os frutos do mar que se alimentam desses seres microscópicos, desses bichinhos endiabrados aí, eles então vão ser contaminados. Aí vai lá o pescador e leva esses moluscos, esses frutos do mar para os seus clientes, para os consumidores. E dessa forma a gente pode estar sendo infectado, consumir esses produtos infectados. E uma coisa importante, não adianta botar na panela e ferver tais peixes, tais frutos do mar, porque essa toxina ela é extremamente resistente ao calor. A questão é não consumir tais frutos do mar, tais moluscos que foram pescados em locais onde se sabe que o fenômeno da maré vermelha está presente. Mas é importante lembrar que não precisa se apavorar porque comer o tal do baiacu não é um atestado de morte. As pessoas que estão capacitadas para preparar esse peixe, os chefes de cozinha, os sushimens, eles removem as vísceras desses animais que acabam armazenando essa tetradotoxina e também a pele. E se a gente consumir o restante do bicho sem problema, nenhuma capacidade de ele nos contaminar. E tem até uma lenda entre alguns cozinheiros dizendo que basta pegar limão, espremer em cima das postas desse baiacu que se escurecer a carne é porque a carne está contaminada. Mas vale ressaltar, isso não há comprovação científica dessa estratégia, então não oriento ninguém a fazer algo desse gênero aí. Já os dinoflagelados, que produzem a maré vermelha, que acabam contaminando moluscos e frutos do mar, esse já fica mais difícil a gente saber, não temos evidências, né? Ao ver o animal ali, não sabemos o que remover dele para não contaminar. Então é mais complicado esse tipo de situação. E por uma curiosidade agora a respeito do baiacu, do peixe, existem alguns sushimens japoneses que gostam de preparar essa iguaria, essa carne do baiacu aí,
com um pouquinho da tetradotoxina nele. Só o suficiente para gerar aquela sensação de adormecimento na língua e nos lábios de quem está degustando dessa iguaria. E adivinhe só, os caras que provam isso lá adoram. E você, meu ilustre neuronerd, arriscaria experimentar essa iguaria com essa pitada, esse toque suave de tetradotoxina? Ou você que já provou? E aqueles que não provou, provariam? Me conta nos comentários aqui embaixo desse vídeo. E para você que curtiu a nossa neurocuriosidade de hoje, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui, meu irmão, a neurociência é sem dobras.